A paz do Senhor, estamos novamente no canal, nós vamos fazer mais um estudo sobre Jesus e hoje nós escolhemos a oração que Ele nos ensinou. Então corre, pega o seu caderno, sua caneta, sua Bíblia e vem comigo! A oração que Jesus nos ensinou está em Mateus 6, de 9 a 13, nós vamos ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa oração, nós podemos ver a filiação divina, exaltação ao nome de Deus, o estabelecimento do teu reino, a submissão, a provisão, o perdão pessoal e o perdão aos outros, proteção e libertação. A filiação divina é Pai Nosso. Exaltação ao nome de Deus é santificado. Estabelecimento do reino, venha o teu reino. A submissão, seja feita a tua vontade. A provisão, o pão nosso de cada dia. O perdão pessoal, perdoa as nossas dívidas. E o perdão aos outros, como temos perdoado. A proteção é não nos deixe cair em tentação. Libertação, livra-nos do mal. Mas eu quero ver com vocês agora o que Jesus quis nos ensinar com essa oração tão linda que todos nós conhecemos tão bem. Então nós vamos falar versículo por versículo. Você abre Mateus 6, vamos ver o primeiro versículo, 9, do primeiro versículo da oração. É Pai Nosso que estás no céu. O que é Pai? Pai é a definição de Deus, mas a palavra Pai nos faz lembrar imediatamente do nosso Pai terreno. Para algumas pessoas, traz à memória a figura de um homem mau, de um homem que constantemente embriagado, que batia na mãe, batia nos filhos, te traz essa memória ruim. Então, quando vocês pensam nessa palavra, vamos associá-la a ela todas as imperfeições do seu Pai terreno. Por isso, Jesus não usou apenas a palavra Pai. Ele associou a palavra Pai a outra palavra, que estás no céu, para desvincular do nosso Pai terreno. Então, se você não conseguir falar a palavra Pai sem que essa dor surja, é melhor você não continuar a oração. Se você tem um problema com seu pai, vamos parar um pouquinho esse estudo, vamos fazer uma coisa que precisa ser feita para que você consiga viver uma vida livre dessa dor, totalmente livre. A palavra é perdão. Eu sei que você não sente vontade de perdoar, mas o perdão, eu quero te dizer que não é um sentimento, perdão é uma obrigação. E é nessa oração que estamos aprendendo o que é o perdão. Então vamos lá? Vamos liberar seu pai terreno para ver libertação na sua vida. Mesmo que ele já tenha falecido, nós vamos fazer uma oração. Você vai repetir essa oração comigo, colocando o nome do seu pai no lugar, tá bom? Para você ser liberada no mundo espiritual e a gente continuar com o nosso estudo. Deus amado, nesse momento, ó Pai, eu quero perdoar o meu pai. Aí você fala o nome dele. Não importa o que ele fez, eu sei que me feriu, ó Deus, mas eu aprendi também que eu preciso, meu Deus, liberar o perdão. Então, neste momento, eu não estou sentindo, mas eu aprendi que o perdão não é sentimento, o perdão é uma obrigação. Então, eu estou abrindo a minha boca, declarando o perdão ao meu pai. Esse homem que foi tão mal para minha mãe, para meus irmãos, para mim mesmo, eu quero perdoá-lo, quero colocá-lo em tuas mãos. Agora eu quero te dizer, se o seu pai é falecido, você vai fazer assim a oração. Meu Deus e meu Pai, eu quero colocar em tuas mãos o meu coração. Eu quero liberar o perdão ao meu pai. Eu sei que ele já é falecido, mas mesmo assim eu quero declarar diante do Senhor que eu perdoo todas as maldades,
todas as coisas que ele fez que me feriu. Quero colocar minhas emoções em tuas mãos e o meu coração. Senhor, toma-me em tuas mãos, liberta o meu coração da mágoa, liberta o meu coração de qualquer amargura que eu tenha do meu pai. Que seja liberado nesta hora, colocando em tuas mãos, que haja perdão e venha sobre o meu coração a paz, a tranquilidade, a segurança no Senhor. Eu libero meu pai agora, declarando perdão a ele, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que muitos aqui teve pai maravilhoso, como eu tive o meu. Graças a Deus, meu pai foi uma pessoa maravilhosa, mas nem todos tiveram um pai bom. Então, se você fez essa oração, precisou fazer, liberando seu pai, o perdão a ele, sinta-se livre, sinta-se liberto, tranquilo, para a gente continuar o nosso estudo. Quando reconhecemos que Deus é Pai e que está no céu, nós nos colocamos na posição de filho. E o pai tem direito de autoridade sobre os filhos. Olha o que fala Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então a palavra nosso, se é nosso, é de todos. Ele não escreve Pai meu, é Pai nosso. Sem essa ideia, a oração é vazia. Ele não é só meu. Ele é nosso e que está no céu. Sim, Pai nosso. Isso quer dizer o quê? Que nós temos irmãos. E se não pudermos dizer irmãos, nós também não poderemos dizer Pai. Ainda aqui, ó, no versículo 9 do capítulo, diz assim: santificado seja o teu nome. Jesus ensina que a oração deve expressar a santidade de Deus. Você lembra de Moisés? Ele estava cuidando do rebanho do seu sogro quando ele viu uma sarça ardendo que não se consumia. Uma sarça ardendo, né? Que não se consumia. Era Deus que estava lá. Logo que se aproximou de Moisés, ele ouviu a voz de Deus dizendo, lá em Êxodo 3:5, nós não vamos ler, diz assim: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso significa que antes de Deus falar conosco, nós temos que mostrar reverência e respeito ao Senhor. Santificar quer dizer respeito, reverenciar, isso que está no dicionário. E a gente sabe que o homem só pode conhecer a Deus na medida em que o Senhor se revelar a ele. Há 3 maneiras pelas quais Deus se revela a nós. Primeiro, pela sua maravilhosa criação. Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Essa é uma revelação que Deus fez de si mesmo. O mar, uma imensidão. E nós lembramos uma coisa muito linda que fala assim, que ele pode segurar os mares na concha de sua mão. Está lá em Isaías 40:12, a parte A que eu vou ler. Diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, é como se dissesse que Deus, ó, o movimento do mar, ele toma em suas mãos. Eu acho lindo isso. Aqui nós temos a ideia do seu poder. Também as grandes montanhas, os lírios do campo. Jesus viu a glória nos lírios do campo, que eu também quero ler no mesmo capítulo que nós estamos, que é o capítulo 6 de Mateus, 28 e 29, que nos diz assim: considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aqui nós vimos que Jesus viu neles a glória de Deus. Também o nascer do sol, o pôr do sol, tudo isso fala de sua beleza. Segundo, Deus se revela através das pessoas. Moisés, nós temos a visão da lei de Deus. Em Amós, revelou a justiça de Deus. Em Oséias, seu amor. Em Miqueias, seus padrões de ética. Por exemplo, uma pessoa que nos tratou bem quando estávamos doentes, ou te estendeu a mão no momento de solidão. Aqui nós vimos também que Deus também é revelado através de gestos. Assim,
com uma pessoa nos ajudando, mas a revelação máxima de Deus é quem? Jesus. Olha o que ele fala em João 12, 45. Quem me vê, a mim vê o Pai. Terceiro, outra maneira de Deus se revelar a nós. Cicio tranquilo e suave, ou as impressões do seu Espírito em nós. Samuel ouviu a Deus falando com ele, em viva voz, Samuel, Samuel, lembra que nós estudamos na lição de Samuel? Quando nós estamos com a mente tomada por Deus, estamos com os olhos fitos nele, os pecados que nos assediam perdem o domínio sobre nós. E nós nos tornamos mais firmes, prontos para ouvi-lo e obedecê-lo. É uma condição que nós precisamos ter se quisermos orar com poder. Outro versículo da oração é o versículo 10. Venha o teu reino. Esse pedido demonstra que olhamos para dentro de nós mesmos e que queremos o poder purificador de Deus. É mais fácil, claro, para nós falarmos acerca dos pecados do mundo, da corrupção política, que está tão em voga hoje, o mal que a bebida faz, a TV terrível que está, filmes pornográficos, mas antes de podermos orar pelos lugares onde não há o reino de Deus, nós temos que tê-lo em nós mesmos. Olha o que Paulo fala em Efésios 4, 31, aqui ó, 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem toda sorte de malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Longe de vós. É isso que a vinda do reino de Deus significa para nós. Depois que ele vem, nós podemos divulgá-lo com grande poder. Continuando a oração, no mesmo versículo 10, diz assim: seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina que para podermos orar com poder, temos que colocar Deus em nosso pensamento e reconhecer a sua soberania. Jesus no Getsêmani, olha o que ele falou, está em Lucas 22, 42. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. E em consequência, sua submissão, Jesus foi à cruz. A vontade de Deus é o melhor para nós. Muitos se fecham diante da vontade de Deus por temer que o Senhor lhes peça algo que não podem ou não querem fazer. Uma pessoa pode recusar a curvar-se à vontade de Deus e viver tolerando o que lhe sobrevém, mas nunca encontrará paz nem alegria. Mas como saberemos a vontade de Deus para as nossas vidas? Quero te dizer que muitos nunca saberão, pois Deus não se revela a quem não o busca com sinceridade. É inútil dizer a Deus: Senhor, mostre-me a tua vontade. Se eu gostar dela, eu faço, eu aceito. Nós temos que aceitá-la antes mesmo de conhecê-la. Jesus nos ensina então que os 3 primeiros pedidos de nossa oração devem ser feitos com os olhos fitos em Deus. E haverá um momento de apresentarmos as nossas necessidades. É correto, claro, orar por nós mesmos. Mas antes de apresentarmos nossos problemas a Deus, nós devemos ocupar a nossa mente com Ele. Só assim nós estaremos preparados para pedir bênção para nós. Olha o versículo seguinte, que é o versículo 11. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Engloba todas as nossas necessidades materiais. Se olharmos para a vida de Jesus, nós veremos que ele conhecia a luta diária pelo sustento. Ele sabia o significado da pequena oferta da viúva pobre. Com certeza, ele sabia o que era fazer compra no supermercado, com cuidado para não sair fora do orçamento, ficar seguindo a listinha.
Mesmo após a sua ressurreição, ele se interessou por alimentos. Nós sabemos que na madrugada que ele se encontrou com seus discípulos na praia, que eles não conseguiram pescar nada a noite toda, Jesus estava esperando-o como? Recebeu-os com uma refeição. João 21, de 1 a 14 nos diz isso. Nós não vamos ler, você anota para ler depois. Apesar de Jesus ter os pés feridos, ele andava na praia atrás dos gravetos. Mesmo com as suas mãos terem sido atravessadas por espinhos, ele estava limpando o peixe. Eles sabiam que ele estava com fome. Eles tinham ficado a noite inteira no mar. Eles estavam com muita fome. Ele sabe que nós temos que comprar alimento, pagar aluguel ou pagar a prestação da casa, comprar roupa. Deus nos criou. Ele está interessado em todas as nossas necessidades. E ele espera que nós falemos a respeito delas para ele. Ele sabe tudo o que você precisa. Portanto, você pode falar com ele. Continuando a nossa oração, em Mateus 6, 12 e 15, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Agora o 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus falou que nós temos que perdoar. Por quê? O perdão faz bem ao coração, traz alegria, leveza, aquela paz. Quando nós não perdoamos, nós ficamos presos no mundo espiritual com essa pessoa. A falta de perdão traz doenças, angústias. Tem pessoas, eu sei, que são fáceis de amar, por serem gentis, elas são amorosas, mas a maioria das pessoas não são fáceis de amar. Elas dizem o que não deve, são antipáticas, mesquinhas, mas Jesus diz, perdoa. Então, se Jesus diz perdoa, nós estamos aprendendo que temos que perdoar. O poeta Tennyson disse uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: eu sei que é verdade, haja o que houver e sinto isso. Mesmo em meio ao sofrimento, é melhor amar e sofrer do que nunca amar. O perdão está ligado ao amor. Quem ama, perdoa. Continuando a nossa oração, em Mateus 6,13, diz assim: não nos deixe cair em tentação. O Senhor nos concede a oportunidade de fazermos 3 pedidos em nosso próprio favor. Se refere ao presente, o pão nosso. Outro se refere ao nosso passado, perdoa as nossas dívidas. E o outro se refere ao nosso futuro, não nos deixe. Quando visualizamos o futuro, nós sempre pedimos por saúde, temendo as doenças, fazemos nosso pé de meia, temendo a pobreza, tememos a velhice, e por aí vai. Mas Jesus quis nos ensinar como fazer uma petição concernente ao futuro. Ele não mencionou nenhuma dessas coisas que nos preocupa. A única coisa a respeito da qual ele nos manda orar com relação ao nosso futuro é a possibilidade de pecarmos. O único receio que nós devemos ter realmente é que venhamos a cair em tentação. Os pontos em que nos julgamos fortes é o que se constitui em maiores fraquezas, pois o excesso de autoconfiança em nossa força nos leva à queda. Tememos nossas fraquezas e com elas então nós somos cuidadosos, mas com a nossa força agimos descuidadamente. É aí que mora o perigo e é aí que muitos são derrotados. Olha o que fala 2 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que está em pé, cuidado que não caia. A força do homem se mede pelos momentos de maior fraqueza. Não podemos acabar com a possibilidade da tentação, quem dera pudéssemos. Porque nós somos dotados com a liberdade de escolha. Ninguém tem vontade de ferro. Todos nós estamos correndo perigo. Nós podemos escolher entre o bem e o mal. Podemos ser honesto ou desonesto. Podemos escolher entre bravura ou covardia. Eu falo que a nossa própria liberdade de escolha em si própria já se torna uma tentação. Então, irmãos, vamos nos manter firmes, com os olhos fixos em Deus, porque se vigiarmos para não cairmos e nos mantermos em pé,
todo o resto da oração vem naturalmente. Vem o reino, seremos submissos à sua vontade, teremos o pão de cada dia, perdoamos e seremos perdoados e principalmente seremos livres do pecado e ficaremos bem e perto do Pai. Terminamos aqui mais um estudo. Esse estudo foi curto, mas é um estudo bem profundo da oração de Jesus. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, que quando eu colocar um novo estudo, você será notificado. Vamos então orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Senhor, eu quero colocar em tuas mãos essa vida que está aqui comigo hoje, estudando a oração que o Senhor nos ensinou. Meu Deus, coloco ela em tuas mãos para ela ser ricamente abençoada. Guarda essa vida, protege de todo mal, vai trazendo alegria, vai trazendo saúde, segurança, vai trazendo paz que excede todo entendimento, a paz que vem do Senhor. Guarda essa vida, esconde atrás da cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima lição.